prática. Hoje nós teremos uma prática de neuroyoga, que é o yoga antigo com neurociência, com programação neurolinguística, direcionado para o equinócio. Nós estamos numa semana de equinócio, então nossa prática hoje será direcionada a essa equalização das polaridades, a equalização da luz, da treva, da luz solar, da luz lunar e das polaridades positiva, negativa, feminina, masculina. Então vamos iniciar a nossa prática. Bem-vindos a quem está chegando agora. Vamos iniciar a nossa prática sentados de pernas cruzadas. As mulheres colocam o calcanhar direito próximo ao períneo e o esquerdo por fora, e os homens o contrário. Nós vamos iniciar com a coluna ereta, descontraída, os ombros soltos, começando com o movimento com a cabeça. Pode fechar os olhos, toma a cabeça lá atrás, inicia um movimento circular com seu pescoço, como se você fizesse uma circunvolução bem lenta, massageando. Quando a cabeça chegar lá atrás, altere a direção do movimento para o outro lado. Muito bem, faça mais uma vez para cada lado, de forma que ao finalizar você tenha feito a mesma quantidade de vezes para cada um dos lados. E assim nós vamos levando a atenção não só para o movimento, mas para a compensação de ambos os lados. Quando finalizar essa parte, inicie uma circunvolução com seus ombros, fazendo um movimento de rotacioná-los de frente para trás. Subindo lá em cima, descendo, fazendo um movimento bem amplo. De olhos abertos ou fechados, como ficar mais confortável nesse início. Faremos algumas vezes de fora para dentro, de trás para frente. Muito bem, como esse já é um movimento que nós tendemos a ficar no dia a dia, curvados para frente, nós vamos compensar fazendo mais vezes de cima para baixo, de frente para trás. Massageie bem, descontrai, leve lá em cima, a cabeça toma um pouquinho para trás e solta os ombros de uma só vez. Muito bem, agora as mãos podem pousar em Shiva Mudra, as mulheres a mão direita por baixo e os homens ao contrário. Pouse-as sobre seus pés ou pernas, feche os olhos. Percebendo a posição do seu corpo, bem firme e confortável. Agora é aquele momento em que você fecha os olhos para o mundo exterior e abre os olhos para o mundo interior. A partir desse momento, nada mais importa. Apenas o seu contato com você mesmo. Faça uma inspiração profunda e solte o ar pela boca, descontraindo. Pode até trazer um som, como se você suspirasse. Inspira, sentindo o ar e solta mais uma vez, soltando, como o outono, como as folhas que caem. Faça mais uma inspiração e solte, deixando ir todos os pensamentos, preocupações. Então respire normalmente agora pelas narinas. Inspirando, retendo um breve tempo com o ar nos pulmões e soltando o ar. Assim, visualize uma bela floresta. Já
se aproximando da estação de outono, onde as árvores se preparam para deixar as folhas. Aquele clima ameno, gostoso, que não é nem aquele calor intenso do verão, nem aquele frio intenso do inverno. A percepção corporal da sensação agradável do calor e do frio, do refrescar e do aquecer. Aquele meio termo perfeito que muitas vezes você sentiu na sua vida. É como se a musculatura estivesse quente o suficiente para descontrair e fresca o suficiente para se aconchegar. É aquele momento onde todas as cores são possíveis. Caminhe por essa floresta, percebendo a conexão entre as árvores, entre todo esse ecossistema, a terra, o céu. Como se você pudesse até mesmo ouvir a conversa entre as raízes, que ao mesmo tempo em que deixam as folhas irem, se nutrem, se comunicam. Isso, faça mais uma inspiração pelas narinas e ao soltar pela boca agora, descontraia mais uma vez. E assim, inicie um respiratório, mudando a posição das suas mãos para o Yana Mudra. Dedos indicadores e polegares unidos, palmas voltadas para cima, pois é dia. Se estiver fazendo de noite, palmas voltadas para baixo. Faça uma inspiração profunda pelo nariz, retenha um breve tempo com ar nos pulmões e solte todo o ar. Na próxima inspiração, você já vai perceber mais a sua movimentação. Inspire levando as suas costelas para a lateral, preenchendo bem o seu diafragma, levando o ar lá para a sua coluna e só no finalzinho da sua inspiração, alto do peito sobe. E solte todo o ar de cima para baixo. Inspire expandindo as suas costelas lateralmente, o ar vai lá para suas costas, chegando até a parte superior da sua coluna, ao alto do peito. Então solte lentamente. Faça mais alguns ciclos, percebendo bem essa expansão da sua caixa torácica. Como esse brincar, assim como as árvores podem ser consideradas pulmões do mundo. Você agora se concentra em todo o mundo dos seus pulmões, a cada inspirar e expirar. E assim, se essa movimentação for confortável, você vai mantê-la para a próxima etapa. Mantendo a mesma posição das suas mãos, você vai obstruir uma das narinas e inspirar pela outra. Inspire. Com as narinas, com os pulmões cheios, mantenha o ar nos pulmões e troque a narina de atividade, levando a mão para o outro lado e soltando o ar. Então vamos fazer junto. Inspira por uma narina, com os pulmões cheios, troque. Solte pela outra. Fique um breve tempo sem ar. Inspire. Mantenha com os pulmões cheios, troque as narinas
e solte. Então você vai apenas trocar a mão de lado quando os seus pulmões estiverem cheios. Pode manter essa movimentação, fazendo todas as etapas da sua respiração pelas narinas, tanto inspiração quanto expiração. E assim, você pratica Nadishodhana Pranayama, respiratório alternado, onde você estimula o seu sistema nervoso simpático e parasimpático, equalizando todas as funções do seu corpo, os seus níveis de energia e os seus níveis de descontração e relaxamento. Da forma mais confortável possível, continue alternando as narinas com os pulmões cheios. Se sentir qualquer desconforto, pause, faça uma inspiração pelas narinas e solte pela boca. E assim que estiver confortável, novamente volte para a respiração apenas nasal. Durante toda a prática, mantenha o seu conforto. E se em qualquer momento você precisar abrir mão do conforto, talvez você possa dar um passo atrás ou fazer qualquer ajuste. A cada ciclo, você ativa o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Perceba a equalização das energias acontecendo dentro de você, de forma fisiológica, de forma biológica, psicológica e energética. Muito bem. No próximo instante, você vai finalizar a sua prática de pranayama, expirando e soltando todo o ar. Vamos movimentar o corpo para mudar um pouquinho a nossa posição. Estende os pés lá à frente, com as pernas afastadas, ou não. Pode fazer uma movimentação com os pés, massageá-los. Se você é praticante mais avançado, já pode se preparar para ficar em pé. Se você é iniciante, pode massagear um pouquinho mais os seus pés, caso eles tenham dormido. Muito bem, assim vamos ficar em pé. Os mais avançados sem o auxílio das mãos. Muito bem. De pés unidos, coluna ereta. Vamos fazer uma inspiração, trazendo as mãos em Pranamudra, as palmas unidas à frente do peito. Faça uma inspiração e ao soltar o ar, feche os olhos. Uma leve contração nos seus glúteos e abdômen fazem com que seus ombros descontraiam. Perceba agora esse toque sutil, esse ajuste fino entre o contrair e o descontrair, escolhendo que musculatura você ativa para que outras musculaturas possam descontrair. Todos os acúmulos de tensão que nós muitas vezes mantemos no nosso corpo vem de um desajuste entre o que escolher e o que deixar ir, o que ativar e o que descontrair.
Nesse momento, faça essa leve contração em glúteos e abdômen. Uma ativação mesmo. E pescoço, ombros, braços completamente descontraídos. Imagine que um fio segura a sua cabeça, esticando o seu corpo, te levando lá para o alto. E o seu corpo fica leve. Como é fácil sustentar a si mesmo. Assim, você direciona a sua consciência gentilmente aos seus pés, percebendo como se seus pés fossem raízes, a conexão dele com a terra, que assim como aquelas árvores, cujas raízes penetram profundamente na terra, você pode imaginar todas as conexões entre você e a terra indo além, visualizando que suas raízes penetram camadas e camadas da terra, passando por camadas rochosas, aquosas, até chegar lá no centro da terra. E uma conexão profunda de você com o centro. Uma troca de informações que vem e vai. Faz com que agora você se sinta ainda mais centrado, conectado e presente. Assim, no próximo instante, de olhos abertos ou fechados, nós vamos desafiar essa posição de estabilidade, levando todo o peso para um dos pés e o outro pé vai escorregando, subindo na sua perna até onde você conseguir. Para algumas pessoas vai ser aqui embaixo, para outras pessoas vai ser aqui em cima e outras pessoas podem até trazer gentilmente o peito do pé sobre a coxa. A variação que neste momento fizer mais sentido para você. Ao ajustar a posição dos seus pés, as mãos sobem lá em cima na próxima inspiração, como se tornassem galhos de uma árvore. Os dedos bem afastados. A coluna ereta. A cada inspiração você cresce, sobe lá em cima. Sua consciência no pé de base te mantém estável. Um ponto fixo à sua frente é o seu foco, seu direcionamento, seu objetivo. Isso faz com que você se torne cada vez mais estável. Essa estabilidade é a própria integração dos hemisférios. Mantenha sua respiração livre e fluindo enquanto você percebe a ativação de músculos, glúteos, abdômen e os ombros descontraídos, mesmo com os braços elevados. Inspire crescendo e mantenha-se, cessando as micro-oscilações, deixando os pensamentos e críticas de lado. O que importa é a sua prática e não o resultado. O que importa é o seu foco, o seu direcionamento, a sua vontade interna, o seu desejo de lapidar a si mesmo durante essa prática. Então, no próximo instante, inspire levando os braços lá em cima e expire descendo braços e pé. Muito bem. Com os dois pés no solo, perceba o que o seu corpo pede. Como se fosse a comunicação entre raízes de árvores diferentes, que se nutrem num ecossistema invisível, uma comunicando a outra. E
E agora você percebe que o seu corpo é esse único ecossistema de diversas células, bactérias, órgãos, músculos. E ouvindo, percebendo o corpo pedir essa compensação, você começa a levar todo o peso do seu corpo para o outro pé. E você vai fazer a mesma variação que você fez para o outro lado, mesmo que você tenha talvez até mais facilidade desse lado. Se você deixou o pé lá embaixo, você vai fazer assim. Se você deixou o peito do pé sobre a coxa, você vai fazer assim. Então, quando ajustar a posição dos pés, inspire, levando os braços lá em cima com os dedos afastados. Levando toda a sua consciência para a sua estabilidade. Perceba tudo que você faz que te mantém ainda mais estável. Perceba a movimentação do seu diafragma, suas costelas se expandem lateralmente. Lembre-se de contrair as regiões necessárias e descontrair as regiões auxiliares. Descontrai a sua mente. No próximo instante, inspire levando os braços lá em cima e expire, soltando como as folhas que caem, seus braços descem e as pernas e os braços se alinham novamente. Feche os olhos e perceba agora o seu corpo. Sinta essa gentileza que você faz com o seu corpo quando você compensa os movimentos e equaliza-os. Assim, nós vamos sentar no solo de joelhos, os dois joelhos no solo, uma mão vai vir aqui na lateral e o outro pé inicialmente vai ficar ali só com a pontinha no EVA, a mão vai subir lá em cima. Olha para o alto como quem cresce. Apesar de estarmos numa variação simples para alguns, você pode perceber como que você evolui do básico, empurra a mão com o solo, percebe o seu alinhamento. A mão está na mesma distância que seus ombros ou está muito pertinho do seu pé ou muito longe? Se alinhe. Sinta você empurrar o solo com o joelho e a mão e o seu corpo crescer, estender, subir. Contrai um pouquinho o glúteos, o abdômen. Isso. O peito do pé fica lá no solo. E você percebe que você leva agora todo o seu peso para a mão e para o joelho, para a sua perna que está no solo. E só a pontinha do outro pé fica lá no EVA, no seu tapetinho. Então, de forma bem sutil, você vai começar a tirar ele do solo e trazer aqui para cima. O joelho vai começar a apontar lá pro teto. Ou tentar apontar, né? Onde no dia de hoje nós alcançamos. Segure glúteos, abdômen bem contraídos. Pescoço descontraído. Concentre-se.
Lentamente, leve o pé ao solo. E aqui, na próxima vez que soltar o ar, você vai levar a mão lá para a lateral, descontraindo. Ao mesmo tempo que você leva a mão lá na direção do solo, você empurra a outra mão como se você quisesse alongar bem aqui a sua lateral, fazendo uma curva. O que importa não é chegar com a mão no solo, o que importa é você fazer uma curva, alongando bem. Isso. Um alongamento com ativação. Muito bem. Inspire, levando lá em cima novamente. E expire, sentando lá na perna de trás. Quem tiver dificuldade de fazer essa variação, pode trazer a perna aqui na frente. E nós vamos descer lá na direção do joelho que está flexionado. Isso. Talvez esse descer seja apenas uma intenção. Talvez a gente fique aqui. Isso. E cada expiração você solta, avançando. Inspira profundamente, ao soltar o ar, solte lentamente. Faça mais um ciclo. Inspire, solte o ar lentamente. Então, inspire, retornando, trazendo o tronco acima. E perceba, aqui novamente, com os dois joelhos ao solo, que o seu corpo pede aquela mesma compensação. Então, vamos mantê-los no solo, modificando a nossa posição agora. Pontinha do pé lá no EVA, sinta o seu alinhamento de mão e ombro, e a outra mão vai lá para cima. Esse instante é aquele momento onde nós fortalecemos a nossa base. Para alguns já é uma posição desafiante, para outros básica. E você pode perceber que ao mesmo tempo ela é básica e avançada, pois você avança ainda mais na sua consciência, percebendo como que você pode ativar algumas regiões e descontrair outras. Perceba o seu corpo bem estável. Respiração fluida. Se em qualquer momento da prática tiver dificuldade de respirar apenas pelo nariz, faça uma inspiração pelo nariz, solte pela boca com ruído, 1 ou 2 vezes, então volte a respirar apenas pelas narinas. Isso, sinta o seu corpo crescer, empurre o solo com a mão e com o joelho. Vá levando todo o peso para a mão e para o joelho, a pontinha do pé fica leve. E aí você impulsa, vai subindo, crescendo. Na sua tentativa mais consciente de manter o joelho apontado para o teto, para o céu. Mesmo que você ainda não consiga toda a variação. O importante é a sua intenção. Mantenha a contração de glúteos, abdômen, descontraia ombros e pescoço. Procure manter a respiração mais longa. Assim você informa para o seu corpo o conforto de estar nesse desafio. Cresça, leve lá em cima. Estamos chegando nos instantes finais deste asana. Então, lentamente, vai levando o pé ao solo, planta do pé no solo, e ao soltar o ar, o braço desce lateralmente.
Isso, empurra o solo com o braço, com a mão, com o joelho. E a outra mão vai lá na direção do solo, fazendo uma curvatura com a sua coluna. Ai, como se você espreguiçasse, querendo alcançar o solo. Muito bem. Inspire alongando ainda mais e solte descontraindo. Na próxima inspiração, leve a mão lá em cima. E na próxima expiração, desça. Na mesma variação que você fez para o outro lado. Pode ser em cima do pé ou com o pé aqui na frente. Se ajeitou, desce na direção do joelho que está flexionado. Isso. E a cada expiração, você solta o ar, o corpo, encontrando espaço. Percebendo esse soltar. Reajustando, organizando sua respiração. Muito bem. Inspire, desenrolando a coluna, vértebra por vértebra, a cabeça é a última que sobe. E aqui nós vamos fazer uma torção. Então, esse mesmo joelho que estava flexionado, já vai vir aqui por cima da perna que estava estendida e a mão contrária ao joelho flexionado vai fazer uma alavanca. E a gente torce olhando lá por cima do ombro. E esse é aquele momento onde você se lembra dessas árvores torcidas, do girassol que olha por cima das folhas na direção de seu objetivo. E como um movimento natural, enquanto você alonga sua coluna, você percebe esse movimentar, o flexibilizar os seus recursos internos para seguir na direção de seus sonhos. Sempre na expiração, perceba esse relaxar, esse descontrair. Porque você não precisa estar ativo na luta e na fuga para alcançar os seus sonhos. Muitas vezes é como respiração, você inspira, traciona, e você expira e descontrai, e assim encontra espaço e naturalmente avança. Então, na próxima inspiração, solte bem o corpo, descontraindo. E se for possível avançar ainda mais, avance. Inspire, retornando, trazendo à frente. E aqui a gente vai elevar aquele mesmo pé que estava flexionado, com o joelho flexionado, aqui à frente. Quem não conseguir estender, vai manter o flexionado o mais próximo que conseguir do peito. Quem conseguir estender, estenda, mesmo que fique afastado do seu peito. E lentamente você vai trazer a perna próxima ao seu tronco. Inspire tracionando bem a coluna, deixando a coluna bem ereta. E expire descontraindo e avançando na sua flexibilidade. Inspire se concentrando na sua coluna, na sua sustentação, na sua ativação. E expire concentrando na sua descontração, na sua flexibilidade. Inspire força. E expire flexibilidade. Inspire força, abdômen. E expire flexibilidade. No próximo instante,
nós vamos nos desafiar na força. Então, para quem tiver fácil, vai levar os dois joelhos estendidos. Para quem achar que está desafiante, vai trazer ele flexionado. A gente vai segurar aqui no abdômen. A perna de cima fica na mesma variação de flexibilidade que você alcançou. E a perna de baixo só vai sair do solo, flexionado ou estendido, para que você alcance uma ativação ainda mais forte de força. Inspire. Isso, sinta bem o seu abdômen contraído. E expire, sentindo a sua perna descontraída, sentindo essa ativação de flexibilidade. São estímulos opostos, você pratica os dois ao mesmo tempo agora. A gente vai chegando nos instantes finais, você pode até acelerar um pouquinho a sua respiração. Respiração nasal e rápida. Instantes finais, ok. Vai levando o pé ao solo. Descontraindo, levando a outra perna. E o tronco desce lá à frente. Pode até fazer um suspiro. Então, sentindo facilidade para inspirar e expirar pelo nariz. Faça isso lentamente, trazendo a expiração mais lenta do que a inspiração. Descontraindo o seu pescoço e percebendo como que você consegue trazer o seu corpo, sua mente, suas emoções para um estado de descontração e relaxamento, mesmo após uma profunda ativação. E para o corpo nada mais é do que um estado de estresse. E assim você aprende a ensinar. E ensina aprendendo. Você pode descontrair rapidamente após picos de estresse físico, mental. Inspire retornando e nós vamos compensar esse movimento, como se nós ouvíssemos novamente o corpo. Assim, nós aprendemos a ouvir a nossa mente. Vamos fazer a mesma variação para o outro lado. Uma perna estendida e a outra flexionada. Certifique-se que você está flexionando a outra perna agora. Precisamos realmente compensar para o outro lado e não para o mesmo. Que muitas vezes é o nosso erro na nossa vida, né? Então, vamos lá. Mão oposta, o joelho flexionado faz uma alavanca. Feche os olhos e olhe por cima do seu ombro. Girando a sua coluna. Percebendo esse eixo. Vértebra por vértebra. Trazendo toda essa consciência da sua coluna vertebral, que começa lá na base da sua coluna, termina lá no seu crânio. Lembre-se que o pescoço também faz parte da sua coluna. Inspire e solte o ar, e quando soltar, descontraia. A coluna fica sustentada e ereta para ganhar esse espaçamento entre as vértebras. Mas você sente que, embora tenha uma ativação, você se concentra mais em descontrair aqui. E ao descontrair, aí sim, percebe que dá para avançar um pouco mais. Sem se preocupar em dar o máximo no início. Você apenas vai encontrando espaço. Inspirando e expirando mais lentamente. Na próxima expiração, dê o seu máximo na sua torção. Então, ao precisar de ar, inspire, trazendo o tronco à frente. E a gente vai segurar a perna que estava lá com o joelho flexionado.
Se você fez a variação com o joelho flexionado, mantenha. Se você já fez ele com o joelho estendido, mantenha essa variação. Nesse instante inicial, você vai se aconchegando na técnica, imaginando que você poderia ficar horas. Então, pega uma variação confortável. Qual que é essa variação? E aí, comece a ajustar o seu corpo. Inspire, tracionando a sua coluna, ganhando espaçamento entre as vértebras. Desenterra a cabeça. Não deixa ela ficar lá no meio dos ombros. Desenterra, cresce. Isso. Inspira levando energia para o seu corpo. E ao expirar, estende o joelho um pouquinho mais, aproxime a perna do seu peito. Inspire se concentrando-se na sua coluna e expire levando atenção para sua perna. Perceba qual é o lado que estava mais fácil hoje. Isso. Enquanto você avança, você traz o seu conforto. Se você percebeu que você chegou num nível muito desafiante, está desconfortável, volte um pouquinho. Está tudo bem. Isso, muito bem. No próximo instante, se prepare para fazer uma ativação ainda mais intensa de força. Então, para iniciar essa preparação, nessa mesma posição, sinta. Antes de elevar a outra perna, perceba a sua ativação de abdômen. A cada inspiração, força. A cada expiração, descontração, flexibilidade. Inspiração, força, concentração no abdômen. E expiração, flexibilidade, descontração lá na perna. Isso, e agora sim a gente vai fazer a nossa variação. Quem fez com o joelho estendido, faça. Quem fez com o joelho flexionado, faz. Inspiração, eleva a coluna, abdômen bem contraído. Expiração, se concentra na sua flexibilidade. O meu pezinho aqui tá tremendo, não sei o de vocês, mas a gente vai acelerar um pouquinho a nossa respiração, respeitando o limite do corpo. Energizando, inspira e expira apenas nasal, acelerando, levando energia, levando dinamismo. E assim você avança, oxigena o seu corpo. Força e flexibilidade, você vai avançando nos instantes finais, você chega no seu máximo. E expira, levando primeiro um pé ao solo, depois o outro, o tronco vai vindo junto. Se precisar, pode fazer até uma soltura pela boca para equalizar o seu sistema. A gente vai fazer isso. Inspira pelo nariz e solte pela boca fazendo um ruído. Inspira. Uma terceira vez, inspira. Pela boca. Perceba se já está confortável respirar apenas pelas narinas. Se não tiver, pode fazer aquele ciclo de inspirar pelo nariz, soltar pela boca. E se já estiver confortável, o quanto estiver confortável, respire apenas pelas narinas, direcionando sua expiração para a fase mais importante, deixando sua expiração mais lenta. Sem se preocupar em avançar, em ter uma estética boa nessa posição. Apenas inspirando, ficando um breve tempo com os pulmões, soltando lentamente. Lembrando que qualquer dificuldade ou desconforto de respirar pelas narinas, você faz aquele ciclo. Inspira pelo nariz e solte pela boca.
até estabelecer de novo esse conforto. Então retorne a respiração nasal e vá percebendo que o pescoço solta a cada expiração, os ombros soltam. Apenas vá soltando a cada expiração, percebendo que seu corpo vai ficando leve, o tronco vai cedendo. Às vezes você pode até inspirar e tracionar um pouquinho, como se você percebesse que você ganha espaçamento entre as vértebras, mexendo um pouquinho, bem pouquinho. E soltar, apenas descontrar. Pode ser que ao descontrair, você sinta que você ganha esse espaço e consiga avançar, flexibilizando mais o seu tronco, seus quadris. Mas isso é apenas a consequência. Você inspirar e expirar lentamente, percebendo que tudo acontece na sua consciência. Na próxima inspiração, capte bem o ar, a energia, e na próxima expiração, solte avançando e aí sim fazendo uma força ativa para chegar na sua máxima flexibilidade do dia. Faça um ciclo completo da sua respiração aí no seu máximo. E ao precisar de ar, desenrole a sua coluna, vértebra por vértebra. Muito bem. Chegando aqui, nós vamos fazer algumas variações diferentes de invertida. Quem não faz a invertida ainda vai apenas deitar com a coluna no sol para se aconchegar e levar o pé lá em cima. Pode ser com os joelhos um pouquinho flexionados. Quem faz a invertida sobre os ombros vai levar os quadris aqui. E quem faz a invertida sobre a cabeça pode fazê-la nesse instante. Faremos apenas um minutinho. Então, ao direcionar o seu corpo nesta posição de invertida, leve toda a sua consciência para a sua caixa craniana, visualizando uma luminosidade dourada. Muitas vezes na nossa vida nós estamos sentados ou em pé. E esse é aquele momento onde você equaliza, onde você compensa o fluxo das suas energias, o direcionamento dos líquidos internos. Você compensa a polaridade, a direção. E basta apenas um minutinho por dia para que você compense todo um dia em pé ou sentado. Sinta esse conforto, esse carinho que você faz com o seu próprio corpo. Numa posição tão pouco falada fora do nosso universo do yoga, pouco valorizada na nossa sociedade que pede produtividade o tempo todo. Muito bem. Então vá retornando lentamente. Se você fez alguma invertida que pede compensação, pode fazê-la. Se você fez invertida sobre os ombros, pela primeira vez talvez, você vai fazer a seguinte compensação, escorregando o topo da cabeça no solo, fazendo uma respiração completa. Isso. Então, todos podem deitar-se com a lombar no solo, joelhos flexionados ou estendidos, palmas voltadas para cima, calcanhares para dentro e o corpo todo descontraído.
Inspire e solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspire, solte o ar pela boca. Terceira vez, inspire, solte o ar pela boca, descontraindo profundamente. Então visualize uma árvore já no clima de outono, folhas prestes a cair. Escolha uma destas folhas e nesta folha escreva uma palavra que simboliza algo que você deseja deixar ir. Pode ser um comportamento seu, um padrão, algo que você simplesmente percebe que já cumpriu a sua função. Muitas vezes temos comportamentos, por exemplo, reativos com a intenção de nos defendermos. Se nós nos defendemos, queremos nos sentir seguros, trazendo novas formas de se nutrir com segurança, por exemplo, através das nossas raízes. Nós podemos deixar aquele comportamento reativo ir embora. Muitas vezes podemos ter um padrão de escassez, pensando em sermos justos e não acumularmos mais do que os outros. E esse pensamento pode estar querendo justiça, humildade, reconhecimento. Então, podemos nos nutrir a partir das nossas raízes de outras formas de reconhecimento e justiça e deixar aquele padrão de escassez naquela folha. Escolha o padrão que você quer deixar. Perceba o que você precisa se nutrir. E então visualize que ao mesmo tempo em que você se nutre realmente daquilo que tem por trás, daquele aprendizado mais profundo, você se nutre a partir das suas raízes. E aquela folha naturalmente vai se soltando, não é preciso arrancar nada, porque tudo tem o seu tempo de acontecer. E enquanto você se nutre do que realmente é importante, o que realmente tem por trás disso tudo, esse padrão que já não faz mais sentido vai lentamente mudando de cor, se tornando seco, até se soltar, como uma folha que baila pelo ar, num movimento bonito. Você olha, acompanha, percebe o vento a levar, enquanto você inspira e expira naturalmente. Isso, muito bem. E ao tocar ao solo, essa folha se junta com outras folhas e galhos secos de árvores que magicamente nutrem o solo, soltando nutrientes, açúcares, nutrindo o solo e as raízes. Muitas vezes seguramos essas folhas com medo, mas essas folhas são essenciais para a nutrição do solo e de nossas próprias raízes. Sinta essa alegria do ciclo, do ecossistema completo, em pleno funcionamento, do ativar e do descontrair. Da união perfeita, como o do equinócio, onde em cada
pedacinho do planeta, nós temos a equalização das energias, onde você pode imaginar o dia e a noite com a mesma duração, 12 horas, a luz solar e a luz lunar, o equilíbrio perfeito. E assim, como quem desperta de um sono agradável, de uma noite gostosa, você inspira, tracionando as mãos, espreguiçando lá em cima, fazendo um movimento com o seu corpo, ouvindo o seu corpo, o movimento que você quiser fazer, despertando todos os seus sentidos, percebendo os aromas do seu próprio corpo, movendo a língua na boca, estimulando os sabores, deglutindo sua saliva, aos poucos abrindo os olhos, sentindo o tato, movendo os dedinhos, os pés, o seu corpo todo. E como eu sempre gosto de falar, despertando inclusive o seu sexto sentido, que é o sorriso. Muito bem. Finalizamos a nossa prática sentando, como no início da prática. As mãos na frente do peito, em Prana Mudra. E vamos nos cumprimentar com a palavra Jaya, que na tradução do sânscrito para o português é viva. Um salve, um viva. Jaya, viva, muito bem, parabéns a todos.